pessoal, tudo bem? Que a paz e a graça do nosso amado Salvador Jesus esteja no teu coração, no coração da tua família, que você esteja bem, tá? A nossa aula de hoje será sobre convivendo com o outro. Esse é o tema que nós iremos falar hoje, tá? E nós vamos usar como base o texto exatamente Convivência com o Outro, da Olivia Maria Hellmann. Esse é o texto que nós estaremos usando para estar estudando hoje com você esse assunto tão importante, que é justamente a convivência com o outro, com o nosso semelhante. E aqui eu quero dizer para você o seguinte, que conviver com as outras pessoas quando elas concordam conosco, quando elas gostam de nós, quando elas nos admiram, é muito fácil, é muito bom. Conviver com as pessoas quando elas estão desfrutando de saúde, quando elas não estão passando por problemas financeiros ou nenhum tipo de enfermidade grave, é muito bom e é muito fácil, tá? Porém, eu quero dizer para você que quando alguém está enfermo, aí essa pessoa ela requer uma atenção diferenciada. E aí que entra em cena a palavra compaixão. Essa palavra compaixão ela vem do latim compatione. E ela tem um significado muito importante. A palavra compaixão ela tem a ver com você ser capaz de ser empático, de colocar a empatia em ação, de você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, de você por um momento se imaginar na situação em que o outro está vivendo e pensar assim, poxa, se eu estivesse numa situação semelhante, como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria que as pessoas cuidassem de mim se eu estivesse numa situação como esta? Tá? Então, compaixão. Compaixão é um sentimento, é uma característica que é essencial na convivência entre nós e as outras pessoas, entre nós e o nosso semelhante, justamente porque haverá momentos em que nós precisamos demonstrar isso com outras pessoas. Uma pergunta, como poderemos conviver com uma doença grave? Imagine, alguém que sofreu um acidente e está tetraplégico ou paraplégico, e essa pessoa ela depende para se locomover, para tomar banho, para se alimentar, ela depende de outras pessoas, ela depende dos outros. Como conviver com uma situação assim? Pessoas que já nascem com uma patologia incurável e por essa razão ele depende de cuidados constantes de outros. Como conviver com pessoas assim? Uma pergunta muito reflexiva e muito importante para nós, né? E quero dizer para você assim, que para tratar ou para cuidar desse tipo de problema, existe remédios infalíveis, remédios indispensáveis, que não podem ser deixados de ser ministrado no paciente, tá? Esses remédios são fraternidade, carinho e calor humano. Uma pessoa que está enferma, ela depende, ela precisa, ela necessita, na verdade, do carinho daquelas pessoas que estão à volta, das pessoas que ela considera suas amigas, seus parentes, não é? E aí entra em ação algo primordial para alguém, na vida de alguém que está, por exemplo, enfermo, confinado e que não pode se locomover. É a visita. A visita. Visitar alguém que está numa situação de enfermidade terminal, por exemplo. Vamos supor que a pessoa esteja combatendo um câncer e já está na fase terminal, ou qualquer uma outra patologia, qualquer uma outra enfermidade que ela verdadeiramente necessita de cuidados e de força espiritual, de uma visita motivacional para ela. Imagina quando você chega
aonde essa pessoa para visitá-la, para saber como ela está, e leva para essa pessoa uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Como essa pessoa não vai se sentir? Ela vai se sentir renovada, ela vai se sentir com um novo ânimo. E aí eu lembro agora de um texto da palavra de Deus, que é o texto que Jesus falou, que vai fazer toda a diferença no dia da vinda dele com relação àqueles que se salvam e os que se perdem. Ele diz assim, olha, vinde benditos de meu Pai, tomar posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, estava nu, me vestiste, estava preso, enfermo, foste me visitar, e etc, e etc e tal. E aí essas pessoas salvas, surpresas diante dessa declaração do Senhor, dirão assim para ele, mas Senhor, quando foi que te vimos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos com fome e te alimentamos? Quando foi que te vimos enfermos ou preso ou prisioneiro e fomos te visitar? E então Jesus dirá assim, cada vez que fizeste uma dessas coisas a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, isso está em São Mateus, capítulo 25, dos versos 31 ao 34. Muito importante essa história lá que Jesus contou, né? Essa profecia que ele fez, porque ainda não se cumpriu, ainda é um evento futuro, mas vai se cumprir, porque a palavra de Deus ela é a verdade e ela não falha. Então você pode acreditar que vai acontecer exatamente assim. E a gente percebe nas palavras de Jesus que prestar um serviço comunitário com fraternidade no coração, com carinho, com calor humano, com dedicação, é o grande diferencial no dia da vinda de Jesus. Se a gente viveu aqui esta vida com o propósito de servir ao nosso semelhante. É muito importante que a gente esteja disposto a servir ao outro na sua necessidade. Visitar o órfão, visitar a viúva na sua necessidade, disse o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 27, que essa é a verdadeira religião. Ele diz que a verdadeira religião para com o nosso Deus e Pai é esta. Aí ele diz, visitar o órfão e as viúvas nas suas necessidades e manter-se a si mesmo livre das contaminações do mundo. Então, isso caracteriza uma religião verdadeira, uma religião cristã, pura e imaculada, tá? Então, isso trará muito benefício para alguém que visita uma pessoa enferma. A pessoa que é visitada, ela fica imensamente grata, ela renova os seus ânimos e então ela fica mais fortalecida para continuar enfrentando as dores e as dificuldades causadas pela enfermidade. E o outro lado, o lado de quem visita. O lado de quem visita é maravilhoso, porque quando visitamos alguém que está enfermo e nós conversamos com essa pessoa e a gente percebe que ela se sentiu bem por nós termos ido até ela, por termos investido um pouco do nosso tempo fazendo companhia para ela e dando a ela uma palavra de incentivo, um encorajamento, isso trará em nós uma sensação do dever cumprido, trará para nós também um revigoramento espiritual. Isso fará com que nós nos sintamos de fato úteis, vai fazer com que a gente chegue à conclusão de que, de fato, nós estamos cumprindo com o nosso papel para o qual Deus designou que fizéssemos, servir um ao outro. Nós estamos, através de atitudes, demonstrando que amamos o nosso próximo, os nossos irmãos. E, falando disso, Jesus ele fala um trecho muito interessante no Evangelho de São João, no capítulo 13, versículo 34 e 35, ele fala o seguinte, ele diz, olha, um novo mandamento eu vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu amei a vós, que vos ameis uns aos outros. Aí ele diz, no verso 35, e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Nós só poderemos demonstrar que amamos o outro
se nós estivermos de fato exercendo, né, essa prática da solidariedade, do companheirismo e da preocupação real com aquele que sofre, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido essa questão aí da convivência com o outro, tá? Espero que eu tenha sido claro e que você possa refletir sobre essa mensagem, esse estudo, e tentar melhorar a sua prática, a sua relação com os seus familiares, amigos e todos aqueles que precisam de você, tá? Vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe, que você possa cada vez mais crescer na graça, crescer no conhecimento de Deus, e até uma outra oportunidade, se Deus nos permitir.